falar sobre o herpes zoster. E se você já teve catapora, provavelmente terá que se preocupar com isso. Bom, para ter o herpes zoster, você tem que antes já ter tido a catapora, ou mais conhecida como varicela. O que acontece? Quando o seu sistema imunológico fica mais baixo, mais fraco, seja porque você é idoso, ou também como em pessoas que têm HIV, que fazem quimioterapia, ou simplesmente, como aconteceu no meu caso, porque estavam estressadas. Aí, o vírus, a varicela zoster, que estava escondida no seu corpo, nos gânglios nervosos, ele reativa, ele é uma doença assim oportunista. Aproveita que seu sistema imunológico abaixou e surgem alguns sintomas que eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo. O primeiro indício que eu tive que eu estava com herpes zoster, ou também conhecido como cobreiro, foi que eu senti uma forte dor na minha perna todinha e só em uma delas, do lado direito, e essa dor foi muito forte, eu pensei que fosse até algum problema de circulação. Fui no médico, ele me passou vários remédios para que a circulação fosse ativada, e junto com essa dor, eu reparei que surgiu uma bolinha na minha perna, como se fosse a mordida de um mosquitinho, de um pernilongo. Só que eu não liguei as duas coisas que poderiam estar relacionadas, então eu não contei para o meu médico. Bom, não recomendo que você não conte para o seu médico que você tá com algum outro sintoma, mas foi o que aconteceu comigo. Isso dificultou o meu diagnóstico. Então, eu senti a dor na perna e reparei essa bolinha. Passou uns 3 dias e essa dor na perna sumia levemente, e junto disso as bolinhas começaram a espalhar, como vai aparecer na imagem aí. Elas começaram a ficar vermelhas e doía, ardia bastante, e durante uma semana ela não parava de espalhar na minha coxa toda, foi aparecendo essas bolinhas. E a sensação não é nada boa. Geralmente, essas bolinhas, aparecem na barriga, na face, e é só de um lado do corpo. E tem casos mais graves que quando é na face, na região dos olhos, tem que procurar o oftalmologista porque pode interferir na visão. Mas no meu caso ocorreu na perna e durou cerca de 3 semanas. O que eu fiz? Fui ao médico e os remédios que eu usei foi a ciclovir, a pomada e o comprimido, como mostra as imagens. O comprimido, se eu não me engano, eu tomei 4 vezes ao dia durante acho que uma semana, mas quando eu comecei a tomar ele já estava um pouco avançado, as bolinhas já tinham se espalhado. E a pomada também foi de extrema importância, eu acho que ela ajudou a secar o machucado, então eu recomendo que você use essa pomada. E eu usei cerca de 4 a 5 pomadas dessa. Foi muita quantidade, eu passava várias vezes ao dia. Assim, e eu procurava, quando eu estava em casa, não cobrir o local, não usar calça, deixar mais exposto para que sua pele possa respirar. Quero dizer também é que isso pode ser transmitido pelo contato. Você encostar a mão ou a pele uma pessoa que está com herpes zoster, pode ser que você pegue esse vírus também, mas não é igual a catapora que pega pela via respiratória. Não tem essa possibilidade. Aqui na minha casa ninguém pegou durante o período que eu estive com essa doença. Por mais que a minha mãe tivesse contato com as roupas, tudo mais, não, nem ela e nem meu pai pegaram. Para a catapora tem vacina.
geralmente as crianças tomam, né? Porque é bem comum na infância. Eu, por exemplo, peguei catapora quando eu tinha 2 anos de idade. E só nos meus 16 anos é que eu fui desenvolver o cobreiro, que esse vírus foi voltar. Porque eu tava passando por um período antes de uma prova que eu ia fazer, eu tava muito estressada, assim, ansiosa. Então acho que isso contribuiu para que o vírus voltasse a ficar ativo na minha corrente sanguínea e fosse para minha pele. Meu corpo não conseguiu combater isso. E eu quero dizer para vocês que o herpes zoster não tem vacina para quem tem menos de 50 anos. No Brasil essa vacina já existe, chama Zostavax, e só quem tem mais de 50 anos é que pode tomar ela. Assim, por que 50 anos? Porque é uma idade que o sistema imunológico dos idosos, das pessoas, né? 50 anos não é idoso, das pessoas, ele diminui. Então ela fica mais propensa a ter essa doença. As imagens que estão aí, eu vou mostrar ela evoluindo, acho que vocês já viram que começou de uma forma mais suave e o quadro foi agravando. Ele só não espalhou mais porque eu comecei a fazer o uso dos remédios, mas eu acho que ele teria sim se espalhado. Tem várias superstições que você tem que riscar em volta do machucado com a caneta para não se espalhar para o outro lado do corpo, mas isso não tem nada a ver, porque realmente é comum da doença dela ficar só de um lado do corpo. Então, se você riscar, não vai adiantar nada. Mas eu recomendo que você vá ao médico para ele te receitar esses remédios. Não espere muito para que a doença evolua, mas não precisa ficar desesperado, porque uma hora ou outra ela vai desaparecer. Em relação ao final da doença, eu vi que ficou uma crosta, assim, a cicatriz, e depois a cicatriz arrancou a casquinha, e até hoje eu tenho a marca, é leve assim, mas ficou as feridas aqui na minha perna. Assim, não foi muito bacana que tivesse ficado, mas acredito que a gente não pode reclamar de ter isso, porque é algo que pode acontecer com todo mundo. A maioria das pessoas que eu conheço já pegaram catapora, ou seja, tem a possibilidade de desenvolver a herpes zoster e temos que tomar as providências rapidamente. Eu fiz esse vídeo porque eu quis esclarecer quais são os sintomas, o que você deve fazer e dizer que meu tratamento deu certo com o aciclovir, mas que existe outros remédios também tão bons quanto este, mas é difícil o período que você está com a doença. Você, dependendo do lugar, fica difícil de você achar uma roupa que esconda um pouco. Eu usei saia durante o período que eu tava com essa doença. Assim, ardia bastante, eu me sentia desconfortável, eu ficava com medo o tempo todo daquilo espalhar, mas no final deu tudo certo. O tratamento ocorreu da melhor maneira possível. Até hoje eu tenho as cicatrizes. Essa doença me ocorreu há uns, acredito que 3, 4 meses atrás. Mas eu espero que elas saiam algum dia da minha vida. E eu espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Se sim, curta, por favor, aí embaixo. Comente, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser ajudadas, assim como eu espero que você tenha sido. Muito obrigada e tchau, tchau!